Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Eu sou Ivana Moraes, historiadora e escritora, e hoje quero falar um pouquinho sobre fanatismo político no Brasil. Lembrando que esse tema foi sugerido por um dos nossos amigos, o Carlos Chen, que está refletindo um pouco sobre esse momento da política que nós estamos vivendo. Um certo fanatismo realmente tem acontecido na nossa política. E eu fui procurar as raízes históricas disso para conversarmos um pouco, entendermos por que isso está acontecendo e se já aconteceu antigamente em outros momentos da história do Brasil. Bom, para entendermos fanatismo político, primeiramente nós temos que entender um conceito, que é o conceito de polarização política, para depois conseguirmos compreender o fanatismo. Polarização política existiu no Brasil desde que o Brasil foi conquistado, tomado pelos portugueses, pelos europeus. Nós temos fenômenos de polarização política. O que seria exatamente uma polarização política? É uma concentração de ideias em extremos opostos. Então eu tenho dois polos com ideias diferentes, concentrando essas ideias, e há uma oposição entre um e outro. Isso é ruim? Não é exatamente ruim. Vamos ver como é que isso acontecia lá no Brasil colônia. Quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, já existia aqui no Brasil alguns movimentos antagônicos, uma certa polarização. Por exemplo, existiam aqueles que defendiam a ideia de que Portugal deveria continuar sendo, governando o Brasil como colônia, e haviam aqueles que desejavam a independência do Brasil. Um dos movimentos que teve um pouco a ver com isso foi a Inconfidência Mineira, e a gente viu que eles foram bastante reprimidos com violência, e isso acarretou até a morte do Tiradentes, que foi enforcado, acusado de inconfidente, ou seja, estava traindo a confiança do rei quando inspirava movimentos para a libertação do Brasil de como ser colônia de Portugal. Então, já temos aí uma primeira polarização no Brasil colônia. De um lado, monarquistas, coloniais, e de outros que queriam a independência do Brasil. Muito bem. Isso não para por aí. No segundo reinado, tivemos um movimento de polarização ainda mais forte do que esse. No reinado de Dom Pedro II, existiam no Brasil dois partidos políticos bastante antagônicos: o Partido dos Liberais e o dos Conservadores. Como o próprio nome já diz, havia um choque de ideias dentro desses dois polos, liberais e conservadores. O Dom Pedro II se encontrava numa situação bastante desconfortável com isso, porque os dois partidos disputavam o tempo inteiro a sua atenção e, lógico, os seus favores. Disputavam indicações para cargos de confiança, para ministérios. E então, Dom Pedro II, às vezes, se aproximava mais dos liberais, às vezes mais dos conservadores. Foi assim durante todo o seu reinado. Ele teve que manter um certo equilíbrio, uma corda bamba entre essas duas oposições. Vale lembrar que foi de dentro do Partido Liberal que começaram a surgir os movimentos republicanos. Foram daí que saíram os republicanos, principalmente um grupo de militares de alta patente, que vieram a proclamar a República em 1889. Então vemos que aí nesse caso os liberais acabaram predominando, a sua ideologia acabou predominando neste caso. Bom, a polarização em si é um problema num país? Não. Em si a polarização é até saudável, politicamente falando. Porque se temos um país onde ideias antagônicas convivem e dialogam entre si, significa que temos uma democracia. Num país onde não pode haver oposição, ou seja, não pode haver ideias diferentes convivendo juntas, não temos mais uma democracia. Então aí devemos ter uma ditadura, um totalitarismo. As características de ditaduras e totalitarismos são exatamente essas de suprimir aqueles que me fazem oposição,
Ou seja, a oposição não deve existir apenas aquele que está dominante no momento e todos os outros vão ser tirados de cenário. Não pode haver oposição. Nós vemos isso acontecendo nos regimes totalitários que existiram na Europa, como nazismo e fascismo. Todos os partidos de oposição eram imediatamente fechados e severamente perseguidos. Mas isso é um detalhe que eu vou explorar um pouquinho mais à frente. Então, o diálogo político dessas polarizações não é em si o grande mal. Aqui no Brasil, temos um grande número de partidos políticos, mas se concentram em duas ideias principais, que são as ideias mais básicas de um país capitalista como o Brasil. Ideias de esquerda, ideias de direita. Esse conceito de esquerda e direita não é uma coisa tão simples de se explicar assim num vídeo curto como esse que eu estou fazendo. Mas eu vou tentar dar um esboço geral, bem grosso modo, do que seria um movimento de esquerda, um movimento de direita. Podemos dizer que os movimentos de esquerda focam sua atenção no social e os de direita focam sua atenção no econômico. Então, quando temos num país um governo de esquerda, que se classifica como esquerda, ele vai predominar as suas ações, os seus projetos, para reduzir a desigualdade social dentro do país. O foco dele está no social. A esquerda pensa nas desigualdades, no abismo social que existe entre aqueles que não têm nada e aqueles que têm muito, muito, para reduzir essa distância e que o governo, segundo a ideologia de esquerda, deveria intervir na vida dos cidadãos para amenizar essa diferença, esse abismo social, ou seja, aquelas populações com menos recursos, as classes mais populares, mais trabalhadoras, deveriam ter mais oportunidades e o governo intermediaria isso para que elas possam galgar uma ascensão social, subir um pouco na escala social. Pelo outro lado, os movimentos de direita, um governo de direita, ele prioriza a economia do país. Nessa ideologia de direita, não se tem um foco em cima do social, e sim da economia. E quando a gente fala de economia, logicamente nós estamos falando das elites. Quem movimenta a economia de um país são o quê? Seu comércio, suas indústrias, agroindústrias, latifundiários, da grande agricultura, são os detentores dos meios de produção nesse sentido. Então, um governo de direita, ele trabalha muito mais aliado ao empresariado e às elites, porque ele foca no equilíbrio econômico. O país tem que crescer economicamente, o país tem que lucrar, o país tem que acumular riqueza. Com relação ao abismo social, ao problema dos desníveis sociais, o governo de direita crê que o Estado não tem que se envolver nisso. Se cada cidadão de uma condição social bastante modesta, se ele quer galgar outros postos, evoluir dentro da sociedade, ele deve fazer isso pelo seu próprio esforço e não com a intervenção do governo. Essa é a ideia de direita. Então nasce daí um outro termo que a gente ouve muito por aí, chamado meritocracia. O que é a meritocracia? É exatamente essa atitude de que um cidadão das camadas mais populares, se ele quer ascender socialmente, ele tem que fazer com o seu esforço. O Estado não fará, não colocará nenhuma intervenção para que ele alcance isso. Então ele tem que subir pelos seus méritos. É claro que isso daí é uma maneira bem geral que eu estou expondo o que são as ideias de direita e de esquerda. Tá. Como o nosso foco não é esse, eu não vou me aprofundar mais dentro disso, só para entender. No Brasil, nos últimos anos, a gente tem tido muito debate, muita discussão em cima dessa polarização direita e esquerda. Quem é de direita, quem é de esquerda, se o governo de esquerda é bom, se o de direita é melhor, enfim. É daí que nós acabamos entrando num movimento um tanto fanático aqui no Brasil. Vamos definir o que é fanatismo.
Para definir fanatismo, eu peguei o dicionário mesmo. Vamos ver o que o dicionário da língua portuguesa nos diz. Fanatismo: zelo obsessivo que pode levar a extremos de intolerância, adesão cega. Então notamos aí um aspecto que é muito mais grave do que uma simples polarização. Não existe um diálogo entre as duas partes, entre os dois polos. Por quê? Porque existe uma intolerância. No momento em que eu não suporto a ideia do outro, que é contrária à minha, que é diferente da minha, não temos mais diálogo político. E aí deixou de ser uma simples polarização e virou um fanatismo. Ou seja, uma crença cega de que só a minha ideia está correta, só o meu modo de ver está correto e que o outro não deve se manifestar, não deve existir, deve ser extirpado do cenário político. É essa parte que é grave. Não a polarização, mas sim o fanatismo. Aqui no Brasil, nos últimos anos, nós vimos esse fenômeno de fanatismo crescer, principalmente depois dos anos de 2014, 2015, até meados de 2016. Sabemos que nesses anos começaram fortes movimentos de rua, né? A população indo para as ruas reivindicar algumas coisas como o fim do governo de esquerda. Tínhamos tido 2 mandatos do presidente Lula naquela época, que era do PT, um partido classificado como centro-esquerda, e logo em seguida mais 2 mandatos da presidente Dilma, também do PT, aliada ao ex-presidente Lula. As elites, principalmente a classe média alta, começou a fomentar dentro das redes sociais, na internet, movimentos de rua, ocupações das grandes avenidas em todas as capitais do Brasil, pedindo o impeachment da presidente Dilma, a saída da Dilma do governo e de todo o PT, toda a sua equipe do PT. Não queriam mais um governo com ideias de esquerda e começaram a defender até algumas ideias um pouco estranhas. Por exemplo, a volta dos militares ao poder, a intervenção militar no país, que os militares tomassem o poder para acalmar os ânimos ou recolocar o país nos trilhos, na ordem, isso na visão deles. Enfim, esses antagonismos cresceram, as movimentações de rua, os movimentos de rua se agigantaram e muitas vezes os grupos diferentes, né, os grupos que apoiavam o impeachment, que pediam o impeachment da Dilma, e os grupos que apoiavam a permanência dela, que eram o eleitorado dela, muitas vezes se chocaram nas ruas. Houve até alguns incidentes de pessoas que estavam com uma roupa, né, diferente. Aqueles que defendiam a saída da Dilma costumavam se vestir de verde e amarelo, enfim. E os opositores a isso, os defensores da Dilma, usavam a cor vermelha, que é a cor do partido deles, né, a cor do PT. Houve casos que houve até algumas violências, agressões, ofensas, no caso de pessoas vestidas de verde e amarelo que encontravam uma vestida de vermelho na rua. Uma coisa assim, absolutamente fanática. Só porque o outro está de vermelho, então imediatamente ele é contra o que eu estou pensando e eu não quero que ele se manifeste. Houve alguns episódios, infelizmente, de violência, até chegar à violência física com relação a isso. Então nós vemos níveis de intolerância, né, crescendo quando o outro não pode se manifestar simplesmente porque eu não quero, né, porque eu não suporto uma opinião diferente da minha no ramo político. Bom, definido assim o fanatismo, nós vamos para a cena atual. Em 2016, a presidenta Dilma realmente sofreu impeachment. Há ainda uma discussão aí no meio historiográfico se impeachment ou se golpe, né? Temos fortes características de um golpe. Mas, enfim, esse não é o tema que eu vou abordar hoje, porque daria um outro vídeo bem longo, né? Então, a presidenta realmente foi afastada do seu cargo e assume Michel Temer, seu vice, para completar o mandato. E logo em seguida, novas eleições, elegeu Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, uma pessoa que vem de ideias de extrema direita, era de um partido de extrema direita, o PSL, hoje ele se encontra sem partido,
E ele era defendido, né, os seus eleitores, os seus entusiastas, costumavam até dar a ele o apelido de mito. Bolsonaro era um mito. Era aquela pessoa que veio para salvar o Brasil de toda essa balbúrdia administrativa, de toda a libertinagem petista, enfim. E aí nascem, né, dois nomes até engraçados, como as pessoas, né, de um time e de outro costumavam se chamar. De um lado, bolsominions, do outro lado, petralhas. Bom, são nomes, né, que tentam denegrir a imagem do outro. Bolsominions seriam aquelas pessoas de mente fechada, fanáticas, focadas no grande líder que é Bolsonaro. E os petralhas seriam os adeptos de Lula e do PT e da Dilma, se referindo aos irmãos metralhas, que eram bandidos, eram ladrões lá das revistinhas da Disney de antigamente. Então vemos aí mais um fanatismo político nascendo, né? Bolsonaro se elege com status de mito, de herói nacional, enfim, de um salvador da pátria, mas a oposição, ele continua existindo. Aqueles com as ideias mais à esquerda não aceitam muito bem o governo dele. Bolsonaro se define e se alinha muito bem com toda a proposta de direita. O foco dele é na economia do país, embora até agora, né, estamos em 2020, ele se elegeu em 2018, até agora não tenha feito efetivamente nada para melhorar a economia do nosso país. Mas sim, ele diz que o seu foco é esse. Não tolera bem as minorias, como movimentos negros, LGBT, movimentos indígenas, quilombolas, enfim. Essas minorias todas são ignoradas pelo seu governo, quando não até prejudicadas pelo seu governo. O seu foco não está no social, ele não tem apresentado nenhum tipo de proposta para o social, enfim, ele se define bem como um partido de direita. E existe um perigo muito grande no meio desse fanatismo todo. Essa centralização de atenção em cima de um líder político nos lembra muito o que aconteceu na Europa nas décadas de 1920, 1930 até 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Nesse período que estava acontecendo na Europa era a ascensão do nazismo e do fascismo no poder. Muito bem. As características que levaram tanto Benito Mussolini do fascismo na Itália, quanto Adolf Hitler na Alemanha ao poder, são muito parecidas com o que a gente enxerga hoje na visão dos seguidores do presidente Bolsonaro. Primeiro, temos ali, no nazismo e no fascismo, dois regimes que são totalitários. O que é totalitário? É um regime que exatamente não permite aquele diálogo de polarização que eu tinha falado no início, que tenham duas ideias e que elas se relacionem, se conversem, existam as duas ali dentro de um mesmo governo. Um regime totalitário, ele suprime todos os seus opositores e só pode haver a vontade dele, né? Só pode haver a autoridade, a única autoridade é daquele que está governando. Vemos no eleitorado e nas ideias do presidente Bolsonaro muito estampadas essas características de totalitarismo. Totalitarismo também é um conceito que é um pouco extenso, um pouco complicado, que eu não vou aprofundar aqui. Eu apenas aconselho quem quer entender melhor o que é o totalitarismo, um livro da filósofa Hannah Arendt, Origens do Totalitarismo, onde ela explana isso magistralmente, muito bem. Então, vemos hoje em dia uma polarização, né, e um fanatismo em cima da figura do presidente, né? Sabemos que grande parte do eleitorado de Jair Bolsonaro vem da bancada evangélica, que tem crescido muito no Brasil, né? O número de deputados e senadores evangélicos, e também o eleitorado de Jair Bolsonaro se formou basicamente dentro das igrejas evangélicas e cresceu muito ali, e ali que as suas ideias foram sendo divulgadas. Até hoje, né, os grandes apoiadores das ideias do presidente têm sido pessoas ligadas à igreja evangélica e ligadas ao militarismo, já que ele é um ex-militar. Ele também procura uma aproximação muito grande com os militares do país, que já é mais uma característica de totalitarismo, né? Bom,
algum problema em um presidente ter todas essas características de totalitarismo e associadas à religião? Sim, um problema muito grande. O primeiro problema é que o nosso país é um país laico. Na nossa Constituição está escrito que Estado e religião estão separados. O Estado não deve interferir na religião e nem a religião no Estado. Isso é o que está na nossa Constituição. Mas nós vemos diariamente o presidente Jair Bolsonaro fazendo, inclusive dentro do palácio, dentro das dependências governamentais em Brasília, cultos, promovendo cultos, encontros religiosos, orações em grupo, enfim, envolvendo as questões religiosas dentro das questões do Estado. E isso é uma coisa preocupante, uma coisa bastante perigosa para uma democracia, já que temos um Estado considerado laico. E temos também, dentro do próprio quadro de governo, o presidente Jair Bolsonaro tem colocado muitas pessoas que ocupam cargos em igrejas, né, pastores, enfim, dentro dos seus ministérios, dentro dos cargos de confiança. Isso nos faz lembrar um movimento que também tem acontecido fora do Brasil e que tem causado muitos problemas sociais, que é o Estado Islâmico. O Estado Islâmico é um califado que teve início no Iraque, né? Hoje o seu foco de concentração maior é no Iraque e na Síria. E o Estado Islâmico é exatamente um Estado que não separou Estado, né, política e religião, ao contrário. Eles têm os dois assuntos misturados, ou seja, o governo é um governo político, mas é também uma autoridade religiosa, tá? É um Estado arregimentado sob leis religiosas, no caso deles, né, o Alcorão, né, que é o seu livro sagrado, porque eles são muçulmanos. No Brasil, o que temos tido é uma versão, né, em miniatura disso, só que calcada na Bíblia e nas religiões, nas seitas evangélicas, né? Vemos isso com grande preocupação. Por quê? Todas as vezes na história em que religião e política se misturaram, as consequências foram desastrosas. Estão sendo desastrosas lá no Oriente, onde tem o Estado Islâmico. Vale lembrar que um país como a Síria está completamente devastado pela guerra. O país está literalmente em ruínas. Sua população fugindo, né, em barcos, se atirando no mar para fugir em absoluto desespero, porque o Estado Islâmico destruiu países como Iraque e a Síria. Então isso nos preocupa muito aqui no Brasil. É mais uma vez um movimento extremamente fanático, que não permite oposição de ninguém. E temos tido aí algumas declarações um pouco desastrosas por parte dessas pessoas aliadas ao presidente Bolsonaro, que acreditam que é por meio da religião, da crença deles, que eles vão consertar o Brasil, ou seja, uma solução mágica e milagrosa. Só para dar um exemplo bem conhecido, é uma pessoa bastante conhecida na mídia, nós temos uma ministra de Estado da Mulher, Família e Direitos Humanos. Eu estou falando da ministra Damares Alves. A ministra Damares é conhecida por ter declarações um tanto controversas. Eu uso essa palavra para não usar uma pejorativa, né? Uma das palavras da ministra Damares muito interessantes é que ela diz que meninos têm que vestir azul e meninas têm que vestir rosa, frontalmente contra qualquer tipo de movimento feminista, enfim. É uma pessoa que traz os seus conceitos, ela é pastora, né, de uma igreja evangélica, traz os seus conceitos para dentro do governo. Em uma declaração, em um dos eventos do governo onde ela estava presente, ela declarou o seguinte, abre aspas, não é a política que vai mudar o Brasil, é a igreja, fecha aspas. Então, é aí que eu vejo o grande perigo do fanatismo. Estamos misturando Estado político com Estado religioso, que não é o caso do Brasil, nós não temos uma teocracia aqui. Mas essa parte da nossa Constituição que diz que somos um Estado laico não tem sido respeitada. Afinal de contas, quando a ministra Damares fala que é a igreja que vai consertar o Brasil, nós podemos ler aqui igrejas evangélicas, porque ela está falando dessa parte, dessa facção do movimento
religioso no Brasil. Então, estão excluídos todos os demais. Estão excluídos aqueles que são, por exemplo, católicos, outros tipos de cristãos, como espíritas, que têm no cristianismo e nos evangelhos a sua base, ou mesmo outras religiões, como o budismo, o judaísmo, o islamismo. Temos todas essas pessoas no nosso país. E até ateus, pessoas que não seguem nenhuma religião e se sentem muito bem com isso. Então, ao dar esse tipo de declaração e ao ter o apoio de um presidente para isso, estamos estabelecendo um Estado evangélico dentro do país. E isso, para mim, é um dos maiores graus de fanatismo que podemos ter aqui. Então, resumindo e encerrando, polarização política, gente, ideias diferentes, se confrontando e dialogando, sim, é saudável e precisa ter numa democracia. O que não podemos ter é o fanatismo, a intolerância com a ideia do outro e a supressão de qualquer tipo de oposição. Oposição dentro de uma democracia precisa existir, é saudável e precisa existir. O que nós não temos que tolerar e não precisamos de jeito nenhum é de um Estado fanático, né, acreditando em grandes líderes como salvadores da pátria. Realmente isso não precisamos ter. Bem, eu encerro por aqui, nosso vídeo já ficou até muito longo. Agradecendo ao Carlos por ter dado essa sugestão desse tema pra gente, um tema muito bom, né? Há muitas coisas para se falar a respeito disso. E deixa aí o seu like, deixa aí também o seu comentário se você quer ver algum outro assunto exposto aqui. Manda pra gente que nós vamos tentar preparar um vídeo bem legal. Inscreva-se no canal, deixa o seu like e eu espero você pra próxima.